E como foi de última hora, estarei aqui pregando para vocês, dando sequência à temática a que eu venho trabalhando com vocês já. Eu venho trabalhando sobre a temática As Marcas de um Discípulo. Estamos trabalhando no livro de Gálatas. Demos uma pausa sobre o tema Os Profetas, e confesso que eu estou com saudade dos profetas, mas Deus despertou isso no meu coração, a partir do texto que temos lido com muita frequência, que é o texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 17, e hoje vai ser a minha quinta mensagem. E o título da minha mensagem hoje é Maturidade Espiritual. Maturidade espiritual. E eu quero ler aqui, num primeiro momento, Gálatas 6,17, depois, hoje nós estaremos lendo muito a Bíblia em Gálatas. Nós leremos novamente o capítulo 1 e o capítulo 2, praticamente 40 versículos, porque o que eu tenho para tratar aqui com os irmãos é uma síntese desses dois capítulos na perspectiva de maturidade. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui antes da leitura do texto e antes de orarmos mais uma vez. Você tem maturidade espiritual? Responda no seu coração. Você tem maturidade espiritual? Nós temos maturidade espiritual? Não confunda maturidade humana com maturidade espiritual. Maturidade humana são para as coisas dessa vida. Maturidade espiritual, ela é muito maior do que as coisas dessa vida. Já antecipando algo para que você vá orando enquanto prego, falo, se você não tem nem maturidade para essa vida, com certeza você não tem maturidade espiritual. Mas é bem possível que muitas pessoas tenham maturidade na vida, mas não tenham maturidade espiritual. Sim, tem pessoas que não vêm à igreja, que são ateus e têm casamentos bons. Tem uma vida digna, é um exemplo na sociedade. Por quê? Porque são maduros nos aspectos da vida. Tem pessoas que são de outras religiões e que têm um nome limpo, que sabem negociar corretamente, não se endividam loucamente, vivem uma vida sobre cautela, sobre disciplina, são bons administradores, ou seja, têm maturidade humana. Então, é possível muitas pessoas terem habilidade humana e não terem habilidade espiritual ou maturidade. E quantas vezes são nós, igreja, que não está tendo nem maturidade humana para as coisas dessa vida. Percebam como hoje a gente vai trabalhar sobre um tema muito, mas muito importante, por isso que eu já estou antecipando algumas ideias, porque no final a gente vai orar, falando, Senhor, tenha misericórdia da minha vida, me dá maturidade humana, uma maturidade humana para eu viver bem como um ser humano digno, mas principalmente me dê maturidade espiritual. Por quê? Porque é bem possível que tenhamos maturidade humana, mas sejamos carentes de maturidade espiritual. Porque as coisas de Deus se discernem pelo Espírito, e as coisas dos homens são dos homens. Agora, olha só que interessante. Pode ser que eu tenha maturidade humana e não tenha espiritual, mas com certeza, todos aqueles que receberam um pouco de maturidade espiritual, terão também maturidade humana, porque a maturidade espiritual abraça, engloba todo tipo de maturidade. Então, quando uma pessoa, um filho de Deus, recebe de Deus maturidade espiritual, com certeza vai repercutir nessa vida, e ele vai ser um ser humano brilhante, vai ter maturidade humana. Agora, voltando à minha pergunta inicial. Temos maturidade espiritual? Temos maturidade humana? Percebam, irmãos, como isso é importante, como esse tema é relevante. Porque se somos discípulos de Jesus e não temos maturidade humana,
estamos marcando o passo dentro da igreja, concordam? E é por essa razão que o nome de Jesus tem sido tão aviltado, é por essa razão que o nome de Jesus tem sido tão humilhado pela vida dos seus discípulos. Por quê? Porque os crentes estão dentro da igreja, não tem nem maturidade humana. Aí quando um ímpio olha e fala, você é filho de Deus, filha de Deus, e vive desse jeito, o que você está fazendo dentro da igreja? As pessoas, elas olham para nós. Aí talvez você diga, mas pastor, as pessoas não têm que olhar para Deus? Sim, mas quem representa Deus na terra? Quem é que representa Cristo na terra? Quem é que carrega o nome de cristão na terra? Somos nós, filhos. E então, é um privilégio, sim, mas ao mesmo tempo há um dever também. Porque se eu estou vivendo uma vida cristã à parte, à margem do que Deus espera para mim, eu não sou verdadeiramente um discípulo, eu não fui marcado. E que nessa manhã, nesse culto de aniversário de 34 anos, Deus nos conceda maturidade espiritual. Amém, meus irmãos? Porque, invariavelmente, você será agraciado também com maturidade humana. E pode ver que todo filho de Deus que foi abençoado verdadeiramente com a maturidade espiritual, ele acaba prosperando nessa vida. Por quê? Porque se ele consegue discernir no espírito, por que não o faria naquilo que vê? Eu quero mais maturidade espiritual para a minha vida. E você? Amém, meus irmãos? Então vamos ler Gálatas 6:17 e vamos orar e vamos pedir. E enquanto prego, vai dizendo, Senhor, derrama sobre a minha vida muito mais maturidade espiritual. Amém? Te convido a abrir aqui na carta de Paulo aos Gálatas, epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo de número 17. E depois leremos o capítulo 1 e 2. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Vamos orar. Papai, muito obrigado, porque seguramos nas mãos a Tua revelação que foi dada a servos que eram maduros espiritualmente. E Paulo encabeça essa lista de uma forma maravilhosa. Senhor, derrama sobre a minha vida maturidade espiritual, derrama sobre o meu lar maturidade espiritual, derrama sobre cada líder dessa igreja, do nosso staff, e cada líder de departamento, e cada líder e obreiro dessa igreja, assim como sobre cada membro dessa igreja, e cada um que está aqui conosco e participa desse momento, derrame sobre nós maturidade espiritual. Porque eu não tenho dúvida, Pai, não tenho dúvida que receberemos maturidade humana e iremos glorificar o Teu nome. Sê conosco, Paizinho, e derrama do Teu Santo Espírito sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Hoje eu vou trabalhar em 3 pontos, em 3 argumentos, que é a bênção do Evangelho puro, o que acontece quando de fato temos maturidade espiritual e como obtermos maturidade espiritual. Mas, ainda aqui na minha introdução, deixa eu falar uma coisa interessante aqui para vocês, irmãos. O livro de Gálatas e esses 2 capítulos que leremos, principalmente o capítulo 2, ele é um pouco complicado. A gente precisa lê-lo, relê-lo, para que a gente possa entender alguns princípios. Paulo estava escrevendo para uma igreja muito inteligente, mas que ora tinha dado ouvido para besteiras, ou seja, eles eram inteligentes, mas tinham dado ouvido para besteira, ou seja, tinham retrocedido. Você pode ser inteligente e de repente começar a seguir o Zé das Couves, que fala um monte de asneira. E aí? E aí que você retrocede. Eu posso ser uma pessoa
que de fato aprendi muita coisa e de repente eu mudo e falo, não, agora eu vou seguir tal coisa. Essa igreja, ela tinha sido muito bem instruída, até porque Paulo tinha instruído. Por outro lado, começaram a dar ouvido a outras coisas que aparentemente pareciam ser úteis e eles começaram a sair do caminho. E aí Deus usa Paulo para quê? Para mostrar, olha, vocês começaram muito bem, mas estão se perdendo e agora eu estou trazendo vocês de volta. Então o capítulo 1 é um pouco mais simples, o capítulo 2 é um pouco mais complicado. Então a gente vai ler com calma. Mas o que eu quero antecipar aqui nesse momento? Paulo estava escrevendo para uma igreja que já tinha sido muito bem treinada, e lá nessa igreja também tinha uma quantidade de judeus muito grande. E os judeus, vocês sabem disso, faz parte da cultura, eles são voltados ao estudo. Sempre foi assim. Poucos momentos da história o povo judeu não se dedicou no ensino. Desde Abraão, nesses 4.000 anos de história, eles são um povo voltado ao estudo. Um povo voltado principalmente à palavra de Deus. É claro, tem vezes que o povo, infelizmente, durante esses 4.000 anos de histórias, eles acabavam se enveredando por um caminho errado, e a gente conhece um pouco a história. Mas então aquela igreja tinha muitos judeus, e os judeus conhecem muito bem o Velho Testamento. Por isso que se torna difícil o capítulo 2. Porque para que a gente entenda aqui o capítulo 2, e entenda muito bem o livro de Gálatas, você tem que entender o Velho Testamento. Sejamos honestos, entender o Velho Testamento é fácil? Não, não é fácil. Por isso que muitas pessoas, ao lerem esse livro, não compreendem bem a dinâmica do que ele está falando. Mas, deixa eu dar uma explicação aqui, que é um tesouro para vocês. Por que Deus usou Paulo para ser o escritor de metade do Novo Testamento? E por que Deus escolheu Paulo para ser esse canal da revelação de Deus? É óbvio que isso está no coração de Deus, sim, mas entendemos uma coisa muito peculiar. Para que Deus se comunique conosco, muitas vezes Ele tenta falar a nossa linguagem. Porque se Ele não falar a nossa linguagem, a gente não vai compreender as suas lições. Deus precisou virar homem na pessoa de Jesus para que a gente entendesse o que de fato é o amor. Porque se Ele não tivesse virado homem e feito o que fez, a gente não entenderia de fato o amor. Deus vira homem para falar a nossa linguagem. Porque mesmo Ele sendo o Criador, e mesmo Ele sendo sábio, nós, no fundo, temos dificuldade de entender o outro, e principalmente a Deus. Então, Deus, aqui agora, Ele se revela no Novo Testamento grandemente por meio de Paulo. Por quê? Porque lembram-se que Jesus disse que Ele veio primeiro à casa de Israel, e depois Ele iria às outras nações? O apóstolo João, escrevendo em João 1, diz, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, o que João estava dizendo, o próprio Jesus veio para Israel, mas Israel não deu tanta atenção. Jesus, quando fala a mulher cananeia, ela pede um milagre, ele fala, não, eu primeiro vim à casa de Israel. Não era que Jesus estava ali fazendo acepção de pessoas, mas o projeto de Deus tem a ver com a revelação em Israel. Vem cá, e por que Deus usou Paulo e não usou João, não usou Pedro, não usou Tiago, não usou Tomé, os outros 12 apóstolos, ou quem sabe qualquer um deles ali? Porque esses 12 apóstolos e alguns outros discípulos não eram da escola judaica, não eram da tradição judaica. Então os judeus, ao verem, por exemplo, João Batista pregando, eles já não acreditaram em João Batista, e João Batista era sacerdote. E eles tiveram dificuldade de acreditar em João Batista, os líderes judaicos. Agora vem Jesus, que diz que é o Filho de Deus, que as pessoas estão seguindo, e ele também não foi formado na escola judaica, do rabinato. Mas esses próprios líderes judaicos ficaram calados, porque viram os sinais, viram o poder, mas mesmo assim percebam como o coração nosso, muitas vezes, ele está embrutecido ao erro, porque os judeus, juntamente com os romanos, juntamente com outros pecadores, mandaram crucificar Jesus.
Mas quanto mais faziam mal para Jesus ou para os seus discípulos, mais o cristianismo crescia. E agora, esses próprios judeus, um entre eles, que é Paulo, começa uma grande perseguição aos próprios cristãos. E num dado momento, esse tal de Paulo se converte. Só que Paulo, qual que era a história de Paulo? Além de Paulo ser uma pessoa célebre, porque ele tinha uma formação acadêmica, Paulo cresceu em Tarso. Tarso era um polo educacional. Naqueles dias, um pouco antes, quando Alexandre o Grande fez aquelas grandes conquistas e expansões, aonde ele criava ali um polo grego, ele deixava uma universidade naquela região. E Tarso era um centro acadêmico, e Paulo cresce lá, e Paulo ele era formado em filosofia. Então, só que além disso, ele era também da escola do rabinato. O mestre dele era Gamaliel, e dos alunos de Gamaliel ele era o melhor, ou seja, ele era o mais célebre dos judeus daqueles dias. Nascido da tribo de Benjamim e célebre. Aí então Deus converte Paulo, prepara durante quase 15 anos, entre 13 a 15 anos, Paulo, e agora ele começa a ser canal da revelação. Em outras palavras, Deus estava falando a língua de quem? Do rabinato. Deus estava falando a língua dos judeus. Deus estava falando a língua dos sábios. Para quê? Para ganhar o seu próprio povo ali em Jerusalém e ganhar o seu próprio povo no mundo. Por isso que Paulo foi essa ferramenta tão grande e esse farol tão imenso de Deus na terra. Porque Deus é como se Ele estivesse dizendo assim, olha, eu ainda tenho um projeto com os judeus. Os judeus se perderam, mas eu amo os judeus. E eu vou levantar alguém, e o nome dele vai ser Paulo. E ele de perseguidor vai se tornar proclamador, e vai ser um exemplo na terra, para poder sacudir o meu povo e depois os gentios. Amém, meus irmãos? Então fica claro porque Deus usou Paulo. E por que não Pedro? Porque Pedro não tinha essa formação acadêmica, ele era um pescador. Ele sempre seria mal visto. Se ele fosse em qualquer sinagoga, a primeira coisa que iriam perguntar para ele é: quais são as suas credenciais? E ele ia pegar uma rede de pescador ou quem sabe um anzol. Então essa linguagem ela é difícil. Talvez para você diga, pastor, mas isso é tolice. Não é, meus irmãos. Deus ele fala conosco a nossa linguagem para a gente entender Ele. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo agora? Por que sofremos? Porque nós entendemos Deus por meio do sofrimento. Por que somos atribulados? Porque nós entendemos por meio da tribulação. Porque muitas vezes temos conflitos na mente, no coração? Porque essa é a maneira e a linguagem pela qual Deus fala conosco. Deus é paciente conosco. Deus cria circunstâncias para nos despertar, para nos fazer acordar. Quer ver um outro exemplo? Porque Jesus começou a pregar aos 30 anos de idade, irmãos. Jesus não poderia começar a ser o Messias aos 12 anos de idade? Poderia ou não? Claro, ele era Deus. Jesus é 100% Deus e 100% homem. Mas por que ele foi pregar aos 30 anos? Porque na cultura judaica, o homem, aos 30 anos, ele está na maturidade plena. Aos 20 anos, ele ia para o exército. Então ainda é forte, é vigoroso, mas não é maduro intelectualmente nem emocionalmente. Mas aos 30 anos, sim. Então, quando o judeu se levantava e dizia, eu já tenho 30 anos, todo mundo falava, ele é maduro. Aí eu te pergunto, de fato é assim que acontece na vida? Não. Mas por que Jesus começa pregando aos 30 anos? Por isso. Porque era a maneira pela qual Deus estava se comunicando àquele povo. Quer ver mais outro exemplo sobre isso? Por que Jesus nasce numa manjedoura? E por que Jesus morre numa cruz? Por que Jesus vem de um lar simples? Porque Deus estava querendo mostrar que os valores dele são revelados no meio de coisas simples. Ele separou um simples homem de Ur dos Caldeus e fez dele pai de muitas nações. Amém, meus irmãos? Ou seja, se Jesus nascesse de uma família real, no caso, por exemplo, um príncipe de Judá, as pessoas diriam, Deus ele faz acepção. Então, meus irmãos, guardem isso. Deus criará métodos, maneiras
jeito para gerar em nós maturidade espiritual e humana. Amém, meus irmãos? E sejamos honestos. Quantas são as vezes que caímos nos mesmos erros e não aprendemos? Aí eu te pergunto, por que não aprendemos? Porque não aprendemos a lição ou porque somos obstinados no comportamento? Percebam que a questão aqui não é cognitiva, a questão aqui é volitiva, é vontade. Eu sei o que eu preciso fazer, mas eu sou escravo da minha vontade, da minha carne. Percebam como isso é sério. Tem crentes que são escravos da sua própria carne? Claro. Percebam, não se controlam nas coisas mais básicas. Como que romperão obstáculos nas mais difíceis? Então, que hoje o Senhor nos dê graça, que Ele nos ajude, que Ele nos segure nas mãos, para que a gente possa, em nome de Jesus, fazer como Paulo, aprender aqui alguns segredos de Deus e assim sermos úteis ao Senhor. Amém, meus irmãos? Então, em primeiro lugar, irmãos, vamos pensar aqui sobre essa maturidade espiritual. Será que ela é importante para nós? Será que ela é relevante? Eu afirmo, ela é muito importante. Percebam, irmãos, como nós nos escondemos através de gestos emotivos e religiosos. Mas se a minha religião ela estiver baseada somente na emoção e não tiver de fato essa maturidade profunda dentro dos nossos corações, a gente não vai alcançar grandes êxitos. Então, vamos refletir um pouco, vamos ler aqui o capítulo 1 e o capítulo 2, novamente aqui de Gálatas, e vamos refletir aqui sobre alguns textos. Capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por intermédio de Jesus Cristo e de Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, 2 pontos. Graça e paz a vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era má, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Versículo 6. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que, na realidade, não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou um anjo dos céus, anuncie um evangelho contrário ao que anunciamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho contrário àquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Procuro agradar homens? Se eu ainda procurasse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Versículo 11. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Não o recebi de homem algum, nem me foi ele ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Do judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Deus, porém,
separou-me desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça quando lhes agradou revelar o seu Filho em mim para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei ninguém. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato fui para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos subi a Jerusalém para visitar Cefas e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu, porém, não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé que procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus diante deles o evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular, aos que eram mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se, apesar de ser grego. Essa questão surgiu porque alguns falsos irmãos, vou repetir, versículo 4, esta questão surgiu porque alguns falsos irmãos infiltraram-se no nosso meio para espiar a liberdade que temos em Cristo Jesus, com o fim de nos reduzir à escravidão. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permaneça. Repetiu 5. Não nos submetemos a eles nem por um instante, para que a verdade do Evangelho permanecesse com vocês. Quanto aos que eram considerados influentes, o que eram, então, não faz diferença para mim, Deus não mostra favoritismo, tais homens não me acrescentaram nada. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do Evangelho aos incircuncisos e a Pedro aos circuncisos, pois Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios. Reconhecendo a graça que nos foi dada, Tiago, Cefas e João, considerados colunas, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão. Eles concordaram em que nós dirigíssemos aos gentios e eles aos incircuncisos. Somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que fui diligente em fazer. Versículo 11. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, eu me opus a ele cara a cara, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia entre os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, por meio dos que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, disse a Cefas, diante de todos, você é judeu, mas vive como gentil, não como judeu, porque como pode obrigar os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, não gentios pecadores, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas sim pela fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, fomos
por isso tido por pecadores, então Cristo é ministro de pecado. De modo nenhum. Se reconstruo o que destruí, constituo a mim mesmo um transgressor, pois, por meio da lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça vem pela lei, Cristo morreu em vão. E somente agora o versículo 1 do capítulo 3. Ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi publicamente exposto diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi crucificado? Paremos aqui. Como eu disse, uma leitura um pouco complexa, mas eu vou tentar extrair aqui o meu ponto sobre a maturidade. Poderíamos aqui extrair muitas lições daqui, mas eu quero falar aqui principalmente sobre essa questão da maturidade, quero abordar aqui sobre os pontos que de fato estão envolvidos. Quem é que estava envolvido aqui na crítica de Paulo? As igrejas da Galácia, então em primeiro lugar, o povo que tinha deixado por evangelho para seguir ao quem? Alguns perturbadores que se infiltraram lá dentro e começaram a ensinar coisas erradas. Presta bastante atenção, meus irmãos. Sempre haverá perturbadores no meio do povo de Deus. E nós precisamos estar abertos para descobrir quem são eles, e somente pessoas que têm maturidade espiritual discernem essas coisas. Porque se nós não tivermos maturidade espiritual, os perturbadores nos convencerão. E podem ver que aqui essa igreja, ela estava dando ouvido a perturbadores. Aqui, tentando-os tirar do puro evangelho, em outras igrejas, tentando misturar a fé. Na igreja de Corinto, tentando os levarem a serem partidários. Percebam, irmãos, a história se repete, só muda o contexto, só mudam os objetos que o diabo vai usar. Ele sempre vai usar as suas ferramentas macabras para tentar perverter a verdadeira fé. Então, meu irmão, quem eram aqui os alvos dessa carta? Em primeiro lugar, os Gálatas. E depois, a gente vê aqui que o próprio Paulo, ele vai falar sobre ele próprio. Ele vai dar nome dele próprio, ele vai dizer o seguinte, olha, se eu mesmo ensinar alguma outra coisa errada, vocês podem me julgar. Ou seja, tenham uma maturidade de inclusive me avaliar, o líder de vocês. Não sejam soldadinhos de chumbo, que seguem cegamente os seus líderes. Questionem-me. Pessoas inteligentes na vida questionam. Pessoas inteligentes no reino de Deus questionam muito mais. Ele está colocando, então, em segundo lugar, ele próprio. Quem mais ele coloca aqui? Ele coloca Pedro também. Podem ver que Pedro, aqui, juntamente com o próprio Barnabé, cometeram alguns deslizes. Olha que interessante. Quando Pedro foi lá na Galácia, Pedro estava comendo com gentios e estava comendo com judeus. Mas, de repente, chegaram alguns, como ele mesmo diz, vindo com Tiago. E Pedro, então, parou de comer com gentios. E começou a comer só com judeus. E o próprio Barnabé também se deixou ser influenciado. Percebam, irmãos, quem era Barnabé? Barnabé era um crente cheio do Espírito Santo. Barnabé foi o mentor de Paulo. Mas Pedro era o grande líder, juntamente com João e Tiago, dos apóstolos. Então, Barnabé cedeu para Pedro. E começaram então a ter, lá na Galácia, enquanto Pedro estava sem a companhia judaica, ele comia com os judeus e comia com os gentios. Mas quando chegaram os judeus, ele começou só a comer com os judeus e deixou os gentios de lado. E aqui Paulo, no capítulo 2, repreende a Pedro face a face diante de todos. Imaginem, irmãos, como Paulo foi um homem fora da curva. Agora ele chega e diz, você está fazendo como os pecadores. Ou somos pecadores? Nós somos judeus.
Mas agora a graça não veio até nós? E por que você está fazendo acepção? Por que você está agindo, fazendo acepção de pessoas? Percebam, olha só que interessante, meus irmãos, maturidade. E ali então, nós vemos que há essas pessoas envolvidas juntamente com a igreja da Galácia. E por que eu estou falando sobre isso aqui, irmãos? Eu estou trabalhando nesse ponto aqui. Quantas são as vezes na nossa vida que nos deixamos ser levados, ora por alguém, ora por uma visão errada, ora pelos nossos próprios pensamentos. Essa é a prova de que não temos maturidade. Ou somos escravos dos nossos apetites. Aqui está diante de nós esse quadro tão difícil. Então, percebam uma coisa aqui, olha que coisa linda ao mesmo tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A igreja aos Gálatas deu ouvido a Paulo? Deu ou não deu? Depois que ele mandou essa carta. Sim ou não? O que vocês acham? Paulo precisou escrever 2ª Gálatas, 3ª Gálatas? Não. Por quê? Porque eles ouviram Paulo. Posso ouvir glórias a Deus? Em outras palavras, quando somos advertidos por Deus e estamos aprendendo com Deus as coisas corretas, nós reposicionamos a nossa vida e não erramos mais. Essa igreja na Galácia foi advertida por Paulo. Por quê? Porque eles estavam aprendendo o caminho da maturidade. Deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, meus irmãos. Você é alguém que vive sempre voltando ao mesmo erro? Você não tem aprendido no caminho da maturidade. Mas na hora em que você é advertido, é corrigido por Deus, pela palavra, pelo pastor, pela igreja, pela vida, pelo sofrimento, pela linguagem que Deus te mandar sobre você, e você se reposicionar, é porque você está no caminho da maturidade. Amém, meus irmãos? Isso é uma pérola, meus irmãos. Há um provérbio árabe que eu gosto de citar muito, já disse aqui várias vezes para vocês, faz parte das palavras célebres que eu conservo e passo, que é: se você me enganou, o erro é seu. Se você me enganou, o erro será seu. Por quê? Porque eu confiei que você, como meu irmão, meu amigo, meu companheiro de ministério, eu confiei em você, mas se você me enganou pela primeira vez, o erro é seu, o pecado foi seu. Eu caí porque você mentiu para mim. Mas se eu sou enganado pela segunda vez, o erro é meu. Porque eu já vi que, de fato, você me enganou a primeira vez. Então, eu deveria ter acionado a minha vigilância, a minha cautela, e dito para mim mesmo: ora, ele me enganou a primeira vez, por que não o fará a segunda? Percebam, meus irmãos, quantas são as vezes que a gente está trilhando caminhos, ao invés da maturidade espiritual, estamos entrando na imaturidade. Aí depois queremos prosperar na vida. Não iremos, filho. Porque se não conseguimos a espiritual, quem dera da vida, porque são escaladas. São escaladas. Eu posso crescer na maturidade da vida sem crescer na maturidade espiritual. Eu não compreenderei as coisas de Deus, mas eu posso ser uma pessoa muito bem-sucedida nessa vida. Por quê? Porque eu fui ensinável nessa vida. Percebam, Deus nos deu essa capacidade. Meus irmãos, não atribuam tudo ao espiritual de forma cega. Você é inteligente, você tem uma mente, você tem uma história, você tem uma família, você teve instrutores, você teve alguém que algum dia te ensinou. Faça valer cada uma dessas lições, filho. Aqui nós estamos diante de um povo que, graças a Deus, rompeu com esses obstáculos. Graças a Deus, eles foram ensináveis. Nós estamos aqui também diante do próprio Paulo, que aprendeu também. Paulo não era um precipitado. E estamos diante de Pedro, o principal dos apóstolos, que agora foi repreendido por Paulo. E vamos imaginar aqui esse cenário. Paulo chamando a atenção de Pedro publicamente. Porque aqui o texto diz que ele fez isso. Chamou a atenção publicamente. Quando ali está os 2 pontos,
Nós lemos ali todo o capítulo 2, a partir de quando ele disse, eu chamei a atenção de Cefas, ali é o texto que ele chamou a Pedro publicamente. Pedro olhou para Paulo com olhos fulminantes e disse, cale a boca, seu moleque judeu. Foi assim que Pedro fez? Seu fariseu de fariseu. Você não estava nos dias que Jesus começou o ministério, seu besta? Foi assim que Pedro fez? O que Pedro fez? Pedro ouviu aquele que era um apóstolo nascido fora do tempo, aquele que foi treinado no deserto da Arábia, em Damasco, durante 3 anos. Pedro ficou quieto. E Pedro disse, ele tem razão. Eu estou agindo com imparcialidade. E eu ainda influenciei Barnabé. E eu estou deixando um péssimo exemplo. Eu sou o apóstolo principal de todos e não estou me enxergando. O que o texto bíblico está dizendo aqui de outra forma? Que Pedro era maduro também. Aleluia. Então você diga assim, mas pastor, como ele era maduro se ele errou? Ele errou porque ele é ser humano, que nem eu e você, erraremos em alguns momentos. Para Pedro, tudo isso era muito novo, meus irmãos. Pedro cresceu na Galileia. Sabe o que era a Galileia para os judeus? Era o povo esquecido, meus irmãos. Pode vir alguma coisa boa da Galileia, pode ter alguma coisa boa em Nazaré, não tem nada. Em Israel, historicamente, durante esses 2000 anos de revelação, havia ali uma consideração de que nessa região, lá perto do mar da Galileia, ficava só os restos. Ele era considerado um resto. Jesus faz o quartel-general onde é o resto, e faz com que esse resto se torne os homens mais célebres da terra. Posso ouvir glórias a Deus, igreja? Só que ele era um homem, como ele mesmo diz, indouto. O que era o indouto para o judeu? O indouto para o judeu é porque eu não sou formado em universidade. Mas não ache que Pedro era um tchongo, irmãos. Os judeus, nos dias bíblicos, só para vocês terem uma ideia, eles falavam o grego, eles falavam o aramaico, eles falavam o hebraico e eles arranhavam no latim. 4 idiomas, qualquer judeu naqueles dias. Eles falavam a língua grega, eles falavam o aramaico, porque era da tradição, e a língua diplomata, eles falavam o hebraico e eles arranhavam no latim. Ou seja, Pedro era um tchongo ao cubo? Não, claro que não. Mas ele não tinha formação filosófica, ele não tinha formação do rabinato, ele não tinha. A família de Pedro era simples, não puderam pagar uma universidade, porque naqueles dias, quem é que ia para a universidade? Só de famílias ricas, porque você ficava numa universidade 3, 4, 5 anos, depois você voltava. Era assim, Paulo era de família rica. Paulo tinha um legado diferenciado, Paulo era essa pessoa célebre, mas Paulo repreende Pedro, e Pedro não fica agora aqui, quem é você, menino? Quem é você aqui para me dar cartada? Eu sou Pedro, que tem as chaves do reino aqui, eu que abri o reino para os judeus e para os gentios, quem é você, moleque? Ele fez isso? Não fez. Percebam, irmãos, hoje na igreja, a gente não sabe nem de conversar na igreja, meus irmãos. Qualquer coisa quem é você? Eu falo, eu sou pastor, e você não é Deus. As pessoas estão assim, irmão, não ouve nem o pastor. Tolice. Deixa eu te dizer aqui, irmão, quando você não ouve o pastor, você vai naufragar, filho. Você vai naufragar, filha. Meus irmãos, aqui, eu estou pastoreando essa igreja há quase 30 anos. Quão difícil é pastorear. As pessoas são orgulhosas, são vaidosas, são imaturas, são duras, e tem uns que ainda se revestem até de bondade. O pastor é uma bênção, mas no fundo não faz nada do que a gente ensina. Não são maduros, vão perecer. Agora Paulo chama a atenção de Pedro, um tigrão que nasce fora do tempo, chama a atenção do outro tigrão que é o maior dos apóstolos, e eles são o quê? Ensináveis. Paulo não chegou para ele e falou, está vendo, eu sou melhor que você, viu, Pedro? Paulo também não se ensoberbece. Pedro também não se humilha de uma forma descontrolada. Meus irmãos, a gente precisa concordar de discordar. Amém, meus irmãos? Maduros concordam em discordar e concordam em concordar. Maturidade espiritual, igreja, maturidade espiritual. Isso é muito sério, meus irmãos. Quantas vezes eu vejo os ímpios chamando a atenção dos crentes, aí eu fico corado de vergonha. Eu falo, ai meu Deus do céu, deixa eu me esconder. É verdade,
Porque se pressupõe que nós temos o livro de Deus nas mãos. E esse livro é infalível. Esse livro é poderoso. Esse livro é verdadeiro. Jesus morreu na cruz para nos comprar. E o que a gente está fazendo, meus irmãos? A igreja virou uma palhaçada. Uma palhaçada, as pessoas não sabem conversar, se ofendem. Ou quando não, a gente tem que ficar dourando a pílula, sabe? A pílula, a gente tem que ficar sendo político. Meus irmãos, maturidade espiritual, igreja. Maturidade espiritual. Mas vamos começar, se você ainda não tem espiritual, começa com a humana, já está bom. Já está bom, porque você vai dar menos mau testemunho, você vai ser uma pessoa prendada, dedicada, um profissional exímio, vai ser uma pessoa responsável, vai fazer dívida, vai pagar. É isso, igreja, é assim que a gente tem que viver. Saber o que é de Deus e o que é dos homens. O que o crente faz é sim, sim, não, não. Meus irmãos, como eu tenho me envergonhado, crentes mentirosos, crentes fofoqueiros, oh meu Deus do céu, crentes mundanos, levianos. Que coisa horrorosa! Meus irmãos, eu sei que é culto de aniversário, mas Deus preparou esse dia aqui para a gente. Recebam essa palavra, meus irmãos. A gente carrega o nome. Você não representa só o teu nome. Vem cá, o teu nome é importante? Hoje as pessoas não valorizam mais nem o seu nome. Se eu devo, se eu não devo nada para ninguém. E, meus irmãos, o seu nome representa quem você é. A sua história. As suas conquistas, o seu legado, você construiu tirando dos outros? Não, isso é roubo. Os ladrões não herdarão o reino de Deus, nem os mentirosos, nem os idólatras, nem os promíscuos. A gente fala do ídolo dos católicos, mas os crentes têm um monte de ídolo invisível. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Aqui precisamos maturidade espiritual. Mas como eu disse, comece pela maturidade humana. Já está bom. Você vai passar de ano. Não vai colar. Crente que cola, meus irmãos. Você não precisa disso. Você tem a mente de Cristo. O Espírito Santo está dentro de você. Bota o teu joelho no chão. E ora. E se humilha. E a tua boca no pó. Eu quero ver se a tua vida não vai mudar. Acorda, igreja. Acorda, maturidade. Voltando a falar, meus irmãos, aqui. Como que a gente identifica a maturidade da imaturidade? Rapidamente, eu sei que as horas já se avançam, mas olha só, olha que interessante. Você é uma pessoa que sabe respeitar os demais? Se você não sabe respeitar, é porque, de fato, você é imaturo. Como age um imaturo? Intolerância. Negação. O maduro, ele sabe respeitar, porque uma pessoa madura, ela entende, ela sabe, ela ouve, ela percebe, ela olha assim e fala, não, preciso aprender. O imaturo, para começar, ele não quer ouvir. O imaturo, ele não quer saber, e muito menos ele sabe se comunicar, porque não está preocupado. O maduro sabe viver em liberdade. Meus irmãos, eu sei que esse mundo está perdido, e está mesmo. Esse mundo está debaixo do juízo. A gente tem que viver em liberdade. Não é porque cremos na Bíblia que precisamos escravizar as pessoas em nome da Bíblia. As pessoas seguem a Deus da forma que elas são. Se o camarada quer fazer o que ele quiser com a vida dele, é o direito que ele assiste. Preguemos o Evangelho, amemos essa pessoa, oremos por ela e respeitamos. Percebam, até essa questão da liberdade. O maduro sabe viver em liberdade. O imaturo oprime, escraviza. Quer ver outras características de maturidade e também característica da imaturidade? O maduro é uma pessoa comprometida. Ele sabe lidar com compromisso. Quer conhecer uma pessoa madura numa vida conjugal? Ele é um pai honrado. Ele sabe pagar as contas de casa. E se por acaso ficou desempregado, ele dá um jeito para se virar, para mostrar para todos na sua casa, não, eu sou uma pessoa de bem, eu vou fazer o meu papel. O maduro, ele é uma pessoa compromissada com tudo. Você entrega qualquer coisa na mão dele, ele cumpre. E o imaturo? O imaturo tem ausência de compromisso.
A única coisa que o imaturo tem é o quê? Compromisso com as suas vontades. Ele faz o que quer, ele é escravo das suas vontades, do seu ventre. O maduro assume riscos. O imaturo é um covarde, é um cômodo. O maduro aprecia pessoas, sabe como é importante pessoas. E o imaturo aprecia as coisas. O maduro aprecia pessoas, valoriza a gente. E o imaturo só está preocupado com coisas. Usa as pessoas para atingir os seus objetivos. O maduro, ele gosta de gente, ele vive com gente, ele ama estar ligado a pessoas, porque ele sabe que a vida sozinho é uma coisa muito desprezível. E o imaturo? O imaturo, ele prefere a independência, ele prefere a solidão, porque gente me cansa. É óbvio. Ele não aguenta com ele próprio, quanto mais com os outros. E uma última característica, duas últimas características. O maduro dá fruto do Espírito. A gente vai chegar lá, em Gálatas, no finalzinho. O maduro dá fruto do Espírito. E o imaturo só produz obras da carne. Em síntese, o maduro sabe amar, sabe perdoar. E o imaturo odeia e só quer vingança. Meus irmãos, que lado nós estamos? Para onde a gente vai? Quem foi que te remiu? Quem foi que te salvou? O projeto igreja, irmãos, é a transformação dentro de nós. Mas a gente tem que trilhar em caminhos de maturidade. Meu terceiro e último ponto, meus irmãos. Então, como obtermos maturidade espiritual, meus irmãos? É muito simples, é muito simples. O evangelho puro. O evangelho puro, sem mistura nenhuma. Porque o evangelho puro nos levará, de fato, a uma vida de bênção. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Crê mesmo de coração? É o evangelho puro. Porque o evangelho sintético vai nos levar a doenças e a morte espirituais. Parece grama, tem cheiro de grama, tem característica de grama, mas é sintética. Mas a verdadeira grama de Deus, que é o verdadeiro evangelho puro, vai nos dar saúde, porque nós somos ovelhas. O verdadeiro evangelho, ele, quando é puro, ele nos abençoa. Quando é puro, ele nos purifica. Quando é puro, ele nos limpa, ele nos banha, ele nos transforma. E quando ele é misturado ou alterado por qualquer perturbação, seja de quem for, mesmo que seja de um anjo que venha dos céus, ele vai nos amaldiçoar, vai nos adoecer e a gente vai acabar naufragando. Guarde isso no seu coração, meus irmãos, como nós atingimos ou como nós adquirimos maturidade espiritual com o evangelho puro. Mais uma outra coisa, talvez você diga, pastor, louvado seja Deus, eu tenho na minha mão a Bíblia Sagrada, glória a Deus, aleluia. Agora eu te pergunto, segunda coisa, como atingimos a verdadeira maturidade espiritual? Segunda coisa, você nasceu de novo? Você nasceu de novo? Aí. Porque o evangelho é puro, mas se você não é nascido de novo, você não vai entender as coisas do Espírito. É tão simples assim. É simples assim. Converta-se, meus irmãos, converta-se de todo o coração. Converta-se ao Senhor. É o Senhor da tua vida, é o Senhor da nossa vida. Converta-se hoje, converta-se amanhã. E ore a Deus, Senhor, em alguma área da minha vida que eu não me converti, faça com que aconteça essa conversão. Não se satisfaça porque você nasceu dentro de uma igreja. Seu pai era crente, sua mãe era missionária, seu pai era pastor, maestro. Não se satisfaça com isso, isso é tolice. O gato tem cria na garagem, nem por isso nasce carrinho, nasce gatinho, está entendendo? É isso. Mas nasceu o gatinho na garagem, não podia ter nascido vários carros, Zero, Toyota, Honda, nasceu na garagem. Não, nasce gato, filho. Somos pecadores, filhos. Filho, tem que nascer de novo. Quando? A vida toda, o tempo todo. E se você nasceu de novo, presta bastante atenção, mas tem praticado obras da carne, é porque você se desviou. Filho, acorda! Pastor, me explica. Eu não quero explicar os meandros da espiritualidade, eu não consigo.
Eu sei de uma coisa, se eu estiver frutificando, ou melhor, fazendo obras da carne, eu me desviei sendo um pastor. É simples assim. Ah, pastor, ele não se converteu de verdade. Isso é um assunto para Deus e para os anjos. Eu não sei disso. Se a pessoa se converteu direito, se não se converteu direito, a gente pode ter os nossos argumentos. Uma coisa eu sei: os nascidos de novo não vivem no pecado. E se alguém nasceu de novo e foi para o pecado, é porque se desviou. Tem que voltar para o caminho do Senhor. Meu irmão, vem cá. Quer crescer e receber... ou melhor, quer crescer e ter maturidade espiritual? Evangelho puro em nome de Jesus. Segunda coisa, conversão genuína, novo nascimento. Terceira coisa, porque talvez você passou pela primeira e passou pela segunda coisa, mas não passou pela terceira. Qual é a terceira coisa? Entrega total, dedicação total. Aqui muitos ramela. É verdade. Muitos ramelam. Com todo respeito à expressão vulgar. Por que ramelam, pastor? Porque é simples. Eu estou cansado. Eu fui decepcionado. Fulano me magoou. O pastor não me cumprimentou. A irmãzinha do coque não me deu a paz e nem me deu um abraço. Aí a gente acaba fazendo o quê? Vou entregar um dedo para Jesus. Vem cá, Jesus entregou o que na cruz por você? O dedo dele. O que Jesus entregou na cruz por nós, sendo ainda pecadores? Ele se deu por inteiro, amados. Se nós dessemos tudo que somos, temos, possuímos, ainda assim não faríamos nem um pedacinho do que ele fez por nós. Porque a gente fica se entregando aos refugos, só entrega o resto da adoração, o resto do compromisso, o resto da devoção, o resto da intelectualidade, o resto do dízimo. Meus irmãos, acorda. Como que você vai prosperar se você não se entrega? A entrega tem que ser total e para sempre. E olha, dê graças a Deus, porque você está se entregando não para um ídolo de barro, de pedra, de pau, de ouro, nem para um demônio. Você está se entregando ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Ele merece. A nossa entrega não é autorredentiva. A nossa entrega é para que demonstremos a Deus, a nós mesmos e a todos. Eu me ofereço como uma oferta, como um incenso agradável a Deus. Aleluia. Quem ganha com isso, irmão? Só nós, amados. Dedicação total. Aí talvez você está falando assim: mas pastor, e agora então? Eu vou ter que sair do meu emprego e ficar só na igreja? Não, meu irmão, você foi chamado para ser pastor? Não, é óbvio. Você foi chamado para ser missionário? Você foi chamado para ser evangelista? Não, você foi, aí é outros 500. Aí são os dons ministeriais. E mesmo assim, quantos anos eu estive entre vocês voluntário? Por quê? Porque Deus nos sustenta. É assim. O que você tem que ter é entrega total a Deus com aquilo que Ele espera de você. A sua devoção, a sua piedade, o seu amor, a sua entrega nos dons, fazendo com que o reino de Deus se expanda onde quer que você esteja. Porque aonde um pastor está, nem sempre eu conseguirei estar onde você está. E assim Deus vai glorificando o nome dEle, por meio da sua igreja. Você está em escolas, outros irmãos estão em creches, outros irmãos estão em empresas, bancos, outros irmãos estão no departamento público, outros irmãos estão nos hospitais, outros irmãos estão nos lugares mais variados. E é por isso que somos uma igreja de Jesus. Entregue-se como Deus te fez ser. E o último ponto para a gente atingir maturidade espiritual, sabe o que é? Ser ensinável. Ser ensinável. Remete à ideia de humildade. Paulo era humilde, Pedro foi humilde, Barnabé foi humilde, os Gálatas foram humildes. Ao quê? À instrução do Evangelho pleno. Dessa forma, meus irmãos, a gente vai crescer, a gente vai glorificar a Deus e a gente vai exaltar o nome de Deus para sempre. Eu quero maturidade espiritual, e você? E aqui, assim como o amor, Ele sempre nos acrescenta sem jamais nos completar. Guarde isso. O amor, nessa vida,
sempre nos acrescenta, sem jamais nos completar, assim é a maturidade espiritual. Eu posso ter maturidade espiritual hoje e amanhã ter muito mais maturidade espiritual. Eu posso ter maturidade humana hoje e amanhã eu posso continuar tendo muito mais maturidade humana. Por quê? Porque a maturidade espiritual e humana sempre nos acrescenta sem jamais nos completar. Eu deixo essa palavra ao seu coração, meu irmão, porque eu não tenho dúvida que esse é o desejo de Deus e eu gostaria agora de orar com vocês. Em cima do quê? Em cima dessa temática. Temos maturidade espiritual? Não temos? Peçamos a Deus, para que Deus escreva uma linda história, como foi a história de Paulo aos Gálatas, ao lado de Pedro, ao lado de Barnabé, ao lado de tantas pessoas de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos, convido você, onde quer que você esteja, aqui na igreja, nas redes sociais, vamos orar. Peçamos a Deus agora, Senhor, abre os meus olhos, os meus ouvidos, o meu coração, a minha vida e me ajuda, Senhor, a aprender com a Tua palavra, que é o Evangelho puro. Vai orando agora, irmão, enquanto eu falo, enquanto eu faço esses desafios. Você que tem seguido perturbadores, ou quem sabe seguido outras vozes, ou outro evangelho que não é o puro, peça perdão agora ao Senhor. Ou quem sabe você tem sido escravo das suas vontades, das suas paixões, peça perdão ao Senhor. Peça agora para Deus te ajudar nessa caminhada, peça para Ele te levar ao Evangelho puro, porque o Evangelho puro te levará à verdadeira espiritualidade. Peça para Deus te ajudar agora, peça agora para Deus te ajudar em nome de Jesus, a ser uma pessoa madura em tudo, ter maturidade em todas as áreas. Peça agora, Senhor, me ajuda, Senhor, porque eu quero viver uma vida para a Tua glória, quero Te exaltar, quero Te glorificar, quero Te exaltar, quero Te engrandecer e, sobretudo, eu quero ser um cristão que Te dê muito, mas muito mesmo orgulho. Então, ore comigo agora, peça a Deus, e eu quero orar por todos nós, porque eu também quero maturidade espiritual para poder servir o meu Jesus, para poder adorar o meu Jesus, para poder engrandecer o meu Jesus, para poder fazer a obra do meu Jesus na minha família, na nossa igreja local, aonde quer que chegue o nosso ministério. Vamos orar então. Pai, muito obrigado, Deus, por essa manhã tão maravilhosa, Senhor, e por esse desafio tão grande, Senhor, que o Senhor nos deixou aqui, por meio da leitura de Gálatas 1 e 2. Ó Deus, muito obrigado pela vida de Paulo, Pai, que era um homem realmente que amava o puro evangelho, um homem que nasceu de novo, um homem totalmente comprometido, consagrado, dedicado, devotado e sobretudo ensinável, que aprendeu contigo e passou para teu povo e tua igreja. Obrigado pelos Gálatas, porque eles demonstraram um vigor maravilhoso. Obrigado, Deus, também por Pedro, por Barnabé, porque, ó Deus, como é doce, como é lindo ver que homens dedicados e piedosos aprendem contigo. Papai, eu te peço, dá-nos, Deus, maturidade humana, sim, papai, e principalmente maturidade espiritual, para podermos ser discípulos teus marcados por Jesus Cristo, discípulos verdadeiros que deixam uma marca, um legado maravilhoso, aonde quer que possamos estar, sabendo que perfeito somente será o Senhor, mas que, Deus, um dia nós escolhemos seguir no teu caminho, um caminho da maturidade espiritual, e não queremos voltar atrás. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Deus, ajuda-nos a realmente, Senhor, estarmos aqui, papai, aprendendo contigo, com o teu Santo Espírito, com a tua palavra, com a igreja, aprendendo, meu Deus, com os nossos líderes, aprendendo, meu Deus, com os nossos parentes, aprendendo, meu Deus, com os nossos amigos e com a vida. Livra-nos, Deus, de sermos filhos reprovados, livra-nos, Deus, de darmos um mau testemunho e ser com cada um de nós, Pai, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Muito obrigado por essa reflexão e nos abençoa grandemente em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu deixo essa palavra ao seu coração
E que o Senhor derrame sobre todos nós maturidade humana, mas principalmente maturidade espiritual. Amém? Eu quero para a minha vida. E você? Amém? Estenda suas mãos ao Senhor, eu quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e as santas e eternas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Parabéns, Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos, pelos 34 anos. Está encerrado o nosso culto. Um excelente domingo. Podem se abraçar. Aleluias.